Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma live com vocês, né? Agradecendo aí a Deus por estarmos com saúde e hoje aqui vivos, né? Devido à pandemia que assola o país. E hoje nós vamos tratarmos de um assunto diretamente aí a problemática, porque ontem, em síntese, nós falamos sobre os princípios, que na verdade os princípios aí são fundamentais no ordenamento jurídico. Então não existe nenhuma norma sem princípios. E a norma aí dos contratos, ela evidentemente tem que ter princípios. E o que acontece na pandemia? Existem dois princípios se conflitando, né? Se colidindo, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos e o princípio da onerosidade excessiva. E aí você pactuou lá um determinado assunto de compra e venda, vamos dizer, e, de repente, vem essa pandemia e o que acontece? Houve uma situação que você ficou desempregado, aquele valor que você podia pagar, hoje você não pode, devido à onerosidade excessiva, digamos, com essa guerra aí do vírus, né? E aí nós convidamos o doutor Ronaldo, o desembargador, para nos aclarar aí e dizer o que ele acha da situação na parte jurídica. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o contrato de locação, que a gente está vendo aí, está uma problemática bastante avassaladora aí no nosso sistema. Por favor, doutor Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, doutora Cláudia, tudo bem? Animado para continuar a nossa discussão. Aliás, hoje que nós teremos efetivamente uma discussão e eu acho que hoje nós podemos fazer aquele sistema que nós conversamos ontem de uma discussão efetiva, né? Uma vez que ontem nós já traçamos os princípios, e com aqueles princípios hoje a gente pode discutir as questões que afligem os contratos na medida do que mais ocorre no dia a dia aqui, né? Então, a princípio, como eu ouvi aí muita gente pedindo, então vamos, o que o povo está pedindo? Hoje eles estão pedindo para falarmos sobre o contrato de locação. E ontem eu apontei no finalzinho aí, só um exemplo, né, que depois vão surgindo outros durante aí do decorrer da live, é que há um cliente, tá, que estava querendo entrar com uma ação de despejo, tá, com uma locatária, no caso, essa locatária estava inadimplente, mas ela estava inadimplente antes da pandemia, ou seja, ela estava usando aí a má-fé, né, por conta, ela estava devendo desde dezembro e estava querendo se beneficiar, me mandando perguntar, porque eu faço a parte jurídica de uma administração, e vieram para me perguntar, e aí, doutora, vai entrar com a ação, porque a locatária quer vamos dizer, enrolar, né, no vocabulário mais chulo, e a locadora está querendo entrar com a ação. Eu falei assim, de quanto que é o débito? E foi falado que o débito era de dezembro. Eu falei, então entra com a ação, porque aí ela está utilizando a má-fé, ela já está deixando de pagar um período anterior a essa pandemia. No caso, a minha pergunta, entra com a ação, o juiz daria liminar? Eu, no meu entendimento, não, porque as liminares estão suspensas. Porém, a ação aí, tipo,
o andamento da demanda no próprio judiciário. Pois bem, doutora Cláudia, eu concordo também, eu acho que não tem que... há um abuso aí do direito, né? Porque, na verdade, não existe direito a efetivamente não efetuar o pagamento do aluguel. O que existe é uma possibilidade de discussão ante a imprevisibilidade. E quanto a liminar, doutora Cláudia, eu não tenho certeza se elas estão suspensas, porque isso estava num projeto de lei, né? E eu confesso que eu desconheço se esse projeto de lei foi efetivamente aprovado, suspendendo até dezembro ou até outubro desse ano essa lei, né? Eu até onde eu tinha acompanhado, não tinha ainda essa disposição, né? O que a gente tinha visto é que a única norma aprovada foi aquela dos prazos prescricionais, né? Eu não tinha visto aí a da locação. O que eu tinha acompanhado era o projeto de lei, né? Que era o 1171/20, que foi aprovado pelo Senado em 3/4/20, mas eu não tenho notícia de que tenha sido aprovado pela Câmara e tenha sido efetivamente sancionado pelo presidente. Então, mas, efetivamente, por esse projeto, haveria a suspensão das regras de direito privado enquanto durar a epidemia e proíbe até 31 de dezembro a liminar de despejo em ações ajuizadas a partir de 20 de março, data estabelecida como marco inicial da pandemia no país. Bom, mas o caso que a senhora colocou, efetivamente é de má-fé, né? Ou seja, a pessoa já não estava pagando, então ela não estava pagando em razão da pandemia, ela não estava pagando por alguma razão pessoal anterior, né? Então ela não pode se aproveitar disso agora e tentar se valer da pandemia para não efetuar o pagamento ou a desocupação do imóvel. Até porque nós não podemos perder de vista que várias pessoas que locam imóvel, elas dependem desse aluguel para sobreviver. Exatamente. E tem muita gente, né? E por isso mesmo é que desde o início do século, desde do século XIX, é que se fala em bem de raiz, né? Bem de raiz, por quê? Porque é um bem que está enraizado na terra, que não se deteriora e que produz rendimentos, né? É um rendimento que o imóvel produz. E a pessoa, às vezes, vive daquilo. E eu conheço várias pessoas que locam o seu imóvel para alocar outro. Então, ele mora num local de aluguel e loca e recebe um aluguel para pagar o outro. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que alugou o prédio, a residência dele aqui no Brasil, e com o dinheiro ele paga o aluguel do imóvel em Portugal. Se o locatário não pagar aqui, ele não consegue pagar lá, né? E muita gente Exatamente. vive disso, né? Então, são esses dois pontos que a gente precisa ponderar, né? Porque nem sempre o locatário é a parte mais fraca no contrato. Às vezes é o próprio locador. O locador, às vezes, só tem aquele imóvelzinho que ele recebe ali R$ 2.000, R$ 3.000 por mês para viver, né? Foi o pé de meia que ele fez durante a vida, muitas vezes. Exatamente. E o que o senhor aconselharia nas execuções? E que tipo de execução? Execução já não é mais o despejo, já é o título lá executivo, portanto, a pessoa morou e saiu. No quadro jurídico que nós temos hoje, dos instrumentos jurídicos que nós temos hoje, é proceder ao despejo. Não tem outra solução.
Se o locatário não deixar o imóvel, o locador pode promover a ação de despejo e efetivamente retomar a posse do imóvel e alugar a outro que possa pagar. Eu acho que é bem clara essa situação. Até porque mesmo o projeto de lei, ele proíbe a liminar, mas ele não proíbe a procedência da demanda e depois a execução da sentença. Né? Então, mas a má-fé aí vai na demora do judiciário para ver se dá um tempinho para até chegar a citação, tá? Aquela situação aí dos devedores que tem o pedigree lá e já sabe tudo o que acontece no judiciário, todas as tramóias que eles conseguem fazer para dribliar a situação. Mas outra pergunta aqui é um pouco aí inusitada, né? Sei lá, vamos ver se o senhor vai nos responder. Sobre prostíbulo. Nós estamos numa situação que não tem como essa não é profissão, não é profissão, não sei, a parte criminal eu sou aí um pouco, não sei se chega a ser a profissão, mas que não está podendo ser exercida. E o que está acontecendo? Tem clientes que têm imóveis que locam para, não que é diretamente ele com o prostíbulo, mas fica determinada situação que todas são tipo um prédio de prostíbulo. E com essa situação, eles não têm condições de pagar. Como fica o judiciário nessa situação? Bom, nós precisamos, primeiro, separar duas situações. A primeira situação é do trabalhador que exerce a profissão de prostituta ou de prostituto. Né? Em verdade, é uma profissão, aliás, uma das mais antigas que existem, né? Desde Roma e antes de Roma já existiam prostíbulos e prostitutas. O exercício da profissão, ele é permitido. Não há ilegalidade em se exercer a prostituição. Há ilegalidade em exploração de prostíbulo. Então, explorar a prostituição é crime. Então, na verdade, no quadro que a senhora colocou, se o locatário utiliza o imóvel para exploração de prostíbulo, na verdade, ele está praticando um crime e mais, ele está praticando um ilícito contratual. A menos que tenha ficado constando no contrato que a finalidade seria prostíbulo. Duvido que alguém faça um contrato tão direto nesse sentido, reconhecendo a prática de uma ilicitude. Né? Então, é fácil responder essa pergunta. E se ele não pagar o aluguel, rua. Não tem muita dificuldade aí. Não há como ele alegar aí que ele não paga o aluguel em razão de não recebimento de receita do seu estabelecimento empresarial, né? Porque ele está proibido hoje de exercer a sua atividade ilícita comercial, ilícita empresarial. Né? Então, mas tudo bem, como que você vai entrar para o despejo, por exemplo, que vai o contrato de locação com essa atividade? Se a gente normal. não pode fazer, por exemplo, o contrato entre ambas as partes, o objeto tem que ser lícito, correto? Eu não posso fazer um contrato de compra e venda de cocaína. Mas aí são duas coisas, doutora Cláudia. Uma coisa o contrato em si é de locação, isso é possível, isso é factível. Não há ilegalidade em se locar o imóvel. Sim, mas eu não sei o que está escrito. Eu não sei o que está escrito lá.
a situação que está escrito. Se tiver escrito prostíbulo, esquece, nem pode cobrar. É isso. Então, se tiver lá, o que provavelmente tem é para finalidade comercial, sem especificação da atividade, ele não vai poder alegar em defesa que ele não paga o aluguel porque no exercício da atividade empresarial dele, que é ilícita, ele não pode pagar. Então, a Sim. situação ficou simples, né? É uma situação relativamente simples, né? O problema é que, normalmente, isso aí tem uma série de consequências, né? Então, normalmente, os locatários também têm uma pequena participação na atividade, enfim. Mas, juridicamente falando, só sobre o contrato de locação, ao meu ver, ocorreria a resolução do contrato pelo inadimplemento contratual, onde o não pagamento do aluguel e, consequentemente, autorizaria o ingresso de uma ação de despejo. Ah, com certeza, né? Então, outra situação aqui que eles estão colocando aqui nas perguntas, eu não sei se você está visualizando as Não, perguntas. não estou, não. Então, tá, assim, todos aqui praticamente estão perguntando sobre plano de saúde. O que acontece com esse aumento que teve nessa situação que se encontra o país? Eu acho que deveria, pelo menos, manter, né? E já que está acontecendo, tem muitas pessoas inadimplentes. Eles podem deixar de atender? Olha, todos os reajustes de plano de saúde, eles passam pelo crivo da OMS. Anvisa, né? Então, na verdade, da Anvisa não, da agência, Isso. a ANS. Por que passa pela ANS? Porque é ela que controla todo o contrato. O contrato de plano de saúde talvez seja um dos contratos mais controlados que existe, mais dirigido que existe. Desde os tipos de contrato que podem ser feitos, porque eles têm que ser aprovados pela ANS. Na verdade, quando os tipos de contratos estão elencados, o tipo de cobertura está elencado, e mais, a ANS estabelece quais são as coberturas mínimas que tem cada plano, de forma que os reajustes também são discutidos com a ANS e aprovados pela ANS. E, normalmente, o que ocorre é que esses reajustes, eles refletem a perda da inflação, né? Porque hoje, na verdade, eu não estou defendendo aqui nem seguradora, nem plano de saúde, viu, gente? Muito pelo contrário, porque esse dirigismo estatal, e isso é uma constatação mesmo, o que ele fez, na verdade, foi criar planos de saúde factíveis para a operadora, e com isso a operadora, quando ela lança um plano, ela já lança num preço que ela realmente pode trabalhar com aquilo. Por isso que cada vez o mercado está sendo mais concentrado. Hoje, praticamente, nós temos aí meia dúzia de planos de saúde, né? E tanto que abriu-se uma brecha muito grande para alguns tipos de serviço que atendam uma população, um consumidor, que não pode ter plano de saúde. E pior, tem plano de saúde que é pior do que do que ser atendido pelo sistema estatal do SUS. Às vezes o SUS tem uma oferta de serviço muito melhor do que determinados planos de saúde. Então, hoje, o consumidor está pagando caro por um plano de saúde. Por quê? Porque, na verdade, socializou-se o contrato. E aí eu lembro até aqui de uma frase de um jurista americano, né, Wilson, que ele dizia o seguinte, ele sustentou e sustenta que o contrato morreu. Não existe mais contrato.
O que existe são leis estabelecendo qual é o conteúdo do contrato e como esse contrato vai funcionar. Eu não chego a concordar com o Wilson, mas é uma visão interessante. Porque, por exemplo, o contrato de plano de saúde sobra muito pouco de autonomia de vontade, tanto para as operadoras quanto para o consumidor. O consumidor tem meia dúzia de planos para ele escolher. Né? A operadora, ela não pode criar um plano específico para determinado consumidor. Tem que tratar todos igualmente, e nessa massa, o que acontece? A operadora, ela trabalha com valores altos. Por quê? Porque o hospital também não vive mais de cobrar do consumidor. Na verdade, o hospital, ele também vive hoje, financeiramente, economicamente, em função dos planos de saúde. Os médicos vivem em função do plano de saúde. Então, hoje, o que você tem ali é uma coligação de contratos ou uma rede contratual. Né? E aí, aquilo que nós vimos ontem nos princípios da relatividade. Então, hoje, um contrato celebrado entre uma empresa de plano de saúde e um hospital, ela reflete diretamente no consumidor que não tem nenhum contrato com o hospital. Ele tem um contrato com o plano de saúde, mas que envolve o hospital. Então, quando nós falamos em reajuste, a pandemia não tirou essa possibilidade de reajustar os planos de saúde. Né? Porque isso que está quem pode pagar aqui. É? Então, está uma pergunta aqui da Ingrid. O que mudou nos convênios diante da pandemia e nas situações aí, principalmente para idosos? Então, não mudou nada. Assim, a única coisa que mudou efetivamente foram duas portarias e duas determinações da ANS obrigando os planos de saúde, primeiro, a cobrir o atendimento em qualquer tipo de plano de Covid, ou seja, não importa se o plano é o mais simples ou o mais caro, né? Ele cobre o atendimento à Covid, então todos os hospitais, né? Desde os planos bem simples até os planos que cobrem Sírio, Libanês, Einstein, Oswaldo Cruz, enfim, todos são obrigados a cobrir atendimento da Covid. E, recentemente, acho que na última semana, a ANS aprovou uma outra determinação, outra regra, impondo aos planos de saúde a obrigatoriedade de fazer os testes de Covid. Não só o teste rápido, como aquele PCR, né? Mas sob uma orientação médica, ou seja, uma indicação de um especialista do plano de saúde. Porque senão todo mundo vai lá no hospital e quer fazer exame, para ver se está com corona ou não. Então, a ANS estabeleceu essa cobertura dos testes, mais um especialista, ou seja, um médico, né, vai estabelecer, olha, ele tem alguns sintomas que pode ser de Covid, então ele é obrigado efetivamente a cobrir. Uma outra coisa que o coronavírus trouxe nesse campo do atendimento médico, inclusive pelos planos de saúde, foi a telemedicina, né? E aí, nós temos uma lei, né, a Lei 13.989 de 2020, abril de 2020, que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Então, por isso, hoje, nós vemos muitos médicos, muitos planos de saúde, muitos hospitais ofertando serviços de telemedicina, ou seja, a medicina praticada à distância, seja por telefone, seja por uma reunião pelo Skype, por qualquer dessas plataformas que permitam que seja feita a transmissão de voz e imagem. Né? Então, isso foi feito em razão do corona e afeta os planos de saúde e todos, então, hoje podem ter isso. Né? Então, o reajuste, como eu
eu não consegui finalizar antes, o reajuste é permitido. Aquilo que foi aprovado pela ANS é permitido. Bom, como é que ficam os idosos? Os idosos ficam na mesma situação que sempre estiveram, ou seja, com um tremendo de um problema. Por quê? Porque a última faixa, acima de 59 anos, ela praticamente dobra o valor do plano de saúde. Então, quem paga R$ 300 de plano de saúde, quando fizer 59 anos, ele vai para R$ 600. É verdade que a partir dos 59 ele também não sofre mais. Não entendi. Não entendi, Cláudio. Quem dera se fosse 600. Não, eu peguei um... Não, eu peguei um exemplo. Eu peguei um exemplo, né? Tá. Existem planos de R$ 300, doutora Cláudia. Existem planos de R$ 300. Então, ele dobra, ele vai para R$ 600. Tá, mas o que acontece? Olha, vamos colocar a situação. Eu estou com várias casas alugadas, tá? Eu tenho 80 anos, necessito do meu plano de saúde pelo INSS, Previdência. Eu ganho um salário mínimo. Por essa razão, eu não paguei o plano de saúde. Não vou ser atendido. E aí? Aí vai para o SUS. Infelizmente é isso. Né? Por quê? Porque, na verdade, o plano de saúde não é obrigado a manter o atendimento e o contrato de quem não efetua o pagamento. Né? E aí vai falar, mas eu não recebi por isso, eu não recebi por aquilo. Porque todas as pessoas podem ter um motivo subjetivo para não efetuar o pagamento. Né? É lamentável que aconteça, é lamentável que o inquilino dela não possa pagar, é lamentável que ela não vá poder pagar, e por isso ela vai ficar sem plano de saúde. Né? Essa é a realidade contratual. Não há possibilidade de não efetuação do pagamento e manutenção do contrato. Né? Até porque, numa crise dessa, se todo mundo, se todos os contratantes, todos os consumidores deixarem de pagar, os planos de saúde vão todos à falência. E aí, aqueles que não pagam acabam prejudicando aqueles que pagam ou tranquilamente, ou não tranquilamente, ou aos trancos e barrancos efetuam o pagamento. Então, nós não podemos perder de vista que o plano de saúde ele não é um direito básico e ele é um plano de saúde complementar ao plano governamental, ao plano assistencial comum, que é o SUS. O senhor vai me desculpar, mas eu não concordo, Vossa Excelência. O SUS é péssimo. Eu nunca tive sorte. Aliás, essa é a última vez que fui. Nunca tive sorte. Então, se eu tenho alguma coisa com plano de saúde, por conta assim, você vai marcar uma consulta. Vai lá para 2021. Vai fazer um exame, não sei quando. Eu tive um problema com um familiar que não tem plano de saúde e teve ele infartou. Simples, a ponte safena, a coronária, sei lá. Então, o plano de saúde, ele faria na semana seguinte. Então, para mim, o plano de saúde hoje seria uma coisa essencial, antes de qualquer luxo. Que para mim não é luxo, é essencial. Então, mas a questão toda de todos os contratos está aí, porque da mesma forma que se ele também não tiver dinheiro, ele pode ir no supermercado e não pagar, se ele não tiver dinheiro porque o inquilino dele não pagou, ele pode não pagar o cartão de crédito, o empréstimo que ele fez no banco. Então, são situações em que o simples fato dele não poder pagar não autoriza, não obriga o outro contratante a manter o contrato.
Não tem muita diferença desse contrato para o contrato que nós conversamos ontem do peroeiro que leva, que transporta estudantes. Ele não Tá, mas prestou nós estamos. serviço e ele. Né? Tá lá, né? Tem que pagar. Mas o que nós estamos falando aí é da onerosidade excessiva e da teoria revisionista, que é lá daquela Então, cláusula que veio, aquele princípio que do veio artigo lá 306. da Primeira Guerra Mundial, que teve a situação antes da guerra, foram feitos vários contratos, e aí teve a Primeira Guerra Mundial, né, que acabou com a França, como a Europa, né, e aí veio a situação de não poder cumprir os contratos, que tornaram-se onerosos demais, e foi essa época aí que teve aí a teoria revisionista, que tem até um nome latim que aí eu esqueci. Rebus sic Eu esqueci. Rebus Isso, sic então, stantibus. mas não poderia entrar com essa teoria, tendo em vista aí o plano de saúde, pelo menos na situação da pandemia? O que você acha? Eu acho o seguinte: se ficar aprovada a onerosidade excessiva, sim, mas o problema é que a onerosidade excessiva, nós temos que verificar intrinsecamente no contrato se ela teve, se realmente tem essa onerosidade. O plano de saúde está cobrando muito caro, porque a questão da onerosidade é que tem que ter uma causa externa que provoque isso. Né? Pandemia. Mas a pandemia não afeta todas as pessoas da mesma forma. Né? A pandemia não afeta as pessoas da mesma forma. Então, por exemplo, no caso de reajuste, por exemplo, não afeta todo mundo. É aquilo que nós vimos ontem, tem gente que está ganhando mais dinheiro agora do que ganhava antes. Sim, Então, com certeza. então Com na certeza. verdade, a gente não tem essa solução. E outra, nós temos o seguinte: se nós obrigarmos os planos de saúde, né, se houver uma obrigação dos planos de saúde a continuar prestando serviço, mesmo não recebendo, o que nós vamos fazer é inverter os papéis e imputar a ele a obrigação de assumir um prejuízo que ele não tem obrigação. E aí ele assume esse prejuízo, vai à falência. Resolve alguma coisa? Não vai resolver nada. Porque, vejam, a gente tem que ter em mente que é suplementar. Ah, bom, mas é ruim o plano governamental. O SUS presta um péssimo serviço. Bom, mas é esse o serviço que tem. E o outro é complementar, e é particular, e tem que ser pago. É a mesma coisa de ter carro. Tá. Carro também é um meio de transporte alternativo, porque você tem transporte público. As pessoas não querem usar o transporte público porque é ruim. Aí ele prefere ir com o carro dele particular. Aí ele não pode pagar a prestação do carro que ele comprou, então a financiadora é obrigada a não receber e ele continuar usando o veículo. Então, Porque tem uma a pessoa. única coisa o que nos impacta aqui é a questão do seguinte: mas aqui é uma questão de saúde. Então, o plano de saúde é obrigado a arcar com prejuízo. Né? E veja, o reajuste de plano de saúde, ele não é aumento, é só reajuste, é reposição daquilo que a inflação corroeu. Tanto que nós não vemos lá aumento, reajuste de 30%, 40%. É diferente de faixa etária. E faixa etária, aí sim, faixa etária, em muitos casos, há abuso. Então, eu tive uma causa de uma amiga que ela foi fazer a revisão, né, de uma senhora, e o plano da senhora estava exorbitantemente mais caro por conta dos cálculos que eles fizeram na mudança de faixa etária. Eu gostaria de quem estivesse nos assistindo aí
para rever essa situação que foi assim, devolveram mais de 30 mil reais para a pessoa. De 4 anos para cá, ela obviamente tem que verificar a prescrição, né? E estava dentro da época, ela fez a revisão e recebeu, porque tem que ver, eles estão cobrando, não sei fazer a conta lá, mas tem casos que estão errados também. Então, eu verifiquei sobre isso, e até o senhor levantou essa ideia aí, que eu acho muito importante que quem estiver nos assistindo aí, dá uma olhadinha no contrato de vocês para verificar se o plano, principalmente aí a mudança da faixa etária, para ver se está certo, né? Mas tem uma pessoa aqui perguntando, é o doutor Marcos Santos. Ele fala o seguinte, que a prestação não foi cancelada, nem em tempos de pandemia, ou então fizeram negociação. Porém, todas as consultas que ele tem, me parece que são consultas aí que pessoas doentes, assim, que não pode postergar a situação, as consultas foram canceladas por conta dos médicos não poderem atender por conta do plano de saúde. Então, o pagamento foi feito, mas a consulta cancelaram. E aí, o que o senhor acha? Nesse caso aí, me parece, do como está sendo colocado, que há um descumprimento do contrato por parte do plano de saúde. E aí eu acho, sim, que tem a ação adequada para que o plano de saúde cumpra, né? E caso não haja cumprimento pelo plano de saúde, eu acho que essa pessoa pode fazer a consulta com o seu médico e depois cobrar do plano de saúde, né? Mas aí é nítido o caso é nítida a hipótese de descumprimento de contrato, inclusive com perdas e danos materiais e morais decorrentes desse descumprimento do contrato. Sim, é uma obrigação de fazer a operadora, né? Ou até colocar uma pessoa disponível. Tem outra pessoa aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, tem tantas perguntas, doutor, você tinha que estar lendo aqui. Deixa eu ver aqui, do Vinícius Gomes. Os contratos de locação comercial, volta aí para a locação, em que o valor da locação é composto de partes do faturamento do locatário, logística, e existe um valor mínimo a ser pago, deve ser. É possível a resolução pela onerosidade excessiva ou apenas o reajuste do contrato para buscar o equilíbrio contratual? Entendeu? Eu entendi a pergunta, e, na verdade, essa hipótese é mais ou menos aquela hipótese que nós temos dos shopping centers, né? E onde parte do aluguel ele decorre do faturamento do locatário, né? Nesse caso, eu não entendo que tenha haja necessidade de um reajuste contratual. Eu acho que o caso aí é somente de suspensão durante o tempo da Covid dessa cláusula contratual onde há uma coparticipação, né? E porque se nós falamos em reajuste do contrato ou uma revisão do contrato, ela gera efeitos até o final do contrato, e aí nós não sabemos por quanto tempo o contrato dura, né? Então, eu acho que o que pode ser feito nesses casos é a suspensão do pagamento pelo faturamento, se realmente houver essa cláusula. Porque, por exemplo, nos casos de contratos de shopping center, normalmente os aluguéis estão atrelados a um valor mínimo e um percentual de faturamento. Então, o shopping cobra lá, por exemplo, de uma determinada loja, R$ 5.000 de aluguel, o valor mínimo, né, e 2% do valor do faturamento, o que for maior, né? Então, nesse caso, é lógico, o faturamento sempre vai ser zero,
porque eles não estavam sendo permitido abrir o comércio, e, de outro lado, ele era obrigado a pagar um valor mínimo sem usar o imóvel, né? Então, os juízes têm revisado o valor desses contratos, do aluguel, nesses casos, para patamares aceitáveis. Então, eu vi uma decisão, por exemplo, do juiz de Santana, que reduziu em 70% o valor da locação. Por quê? Era um armazém, o locatário não pode exercer a prática empresarial e, em conclusão, ele estava pagando por algo que ele não estava utilizando, né? Então, nesse caso aí, o juiz reduziu em 70% o valor do aluguel. Então, o que a gente tem aqui é sempre aquilo que nós falamos em termos de boa-fé. Então, respondendo efetivamente a pergunta do Dr. Vinícius, eu acho que pode haver essa revisão do contrato, mais fixado o período do coronavírus, ou seja, a revisão vale só em relação ao período do coronavírus, cessada essa fase do coronavírus, esse evento, né, essa causa de força maior, então volta ao aluguel contratado e todos os termos do contrato que as partes fixaram de início, né? Mas é um contrato bem específico, isso que o doutor Vinícius efetuou a pergunta. Então, ele está perguntando aqui se pode haver resolução. Então, a resolução em si, eu acho que não. Eu acho que tem que haver a revisão, né? Porque durante um tempo ele vai ter essa revisão, vai pagar menos o aluguel e depois ele continua pagando. Agora, a resolução em si, não. Eu acho que não teria razão de resolver o contrato, né? Porque é possível adequar o valor do contrato aí, né? A resolução por onerosidade excessiva, ela só é possível quando não existe a mínima possibilidade do contrato continuar. A não ser que, no caso que ele citou aí, que ele coloca, realmente não haja condição mínima de continuidade do contrato. Aí eu acho que é caso de resolução. Deixa eu só. Tem uma outra pergunta aqui. Eu não sei se vai ser o tema a ser abordado hoje, pelo nosso tempo também, inclusive, é sobre prestação de serviços, exemplo, marcenaria, onde a empresa não consegue cumprir com os prazos programados devido à fábrica não ser atividade essencial e não está fornecendo o insumo principal para realizar a mão de obra, e o cliente, no final, pode pleitear até indenização. Como que faz? Se a fábrica não está dando insumo, ele não está podendo produzir, e como que fica aí o cliente nessa situação? Pode até pleitear um dano moral. Eu acho que não pode pleitear nada. Conforme a gente viu ontem, né, na nossa discussão a respeito dos princípios dos contratos e dos efeitos que causam nos contratos uma causa de força maior, né, aqui é evidente que o descumprimento do contrato e a impossibilidade de cumprir o contrato, ela decorre de força maior. Ou seja, a fábrica não pode produzir porque não é atividade essencial. O marceneiro depende, por exemplo, da madeira para produzir os móveis. Ele não tem como produzir, então, na verdade, ele não está cumprindo o contrato, não é porque ele não quer cumprir o contrato, mas porque ele está impossibilitado de cumprir o contrato, né? É a mesma coisa que nós vimos ontem, quando eu mencionei a hipótese de chuvas, por exemplo, né? Chuvas inesperadas ou esperadas, mas não na quantidade que caiu e que impede o construtor de entregar uma obra no prazo.
evidentemente que ele não vai responder por isso, né? Então, o caso do marceneiro, do colega que perguntou, é exatamente essa hipótese. Ele não vai responder por nada. Ele não está cumprindo o contrato por motivo de força maior, né? E, por outro lado, eu acho que nem teria motivo para rescindir o contrato o cliente, porque se essa situação não foi criada por ele, ele vai ter que esperar a normalização das atividades econômicas, principalmente dessa área, para que o contrato dele seja cumprido. Então, aí a gente diz aí para o doutor Renato para deixar a pessoa entrar com indenização, porque realmente ele não pôde cumprir por situações alheias, né? Alheias à vontade dele. É isso? E o Código Civil é claro, o contratante não responde por perdas e danos decorrentes de impedimento de cumprimento do contrato por motivo de força maior ou de caso fortuito. No caso, é a força maior, que é a Covid. Com certeza. O senhor tem mais alguma ponderação a ser feita? Olha, a ponderação que eu faço aqui nos contratos de locação é a mesma que eu fiz ontem, é a mesma conversa, o mesmo tom que nós conversamos ontem, que a melhor solução aqui é, primeiro, tentar acertar o contrato entre locador e locatário, né? Quanto ao valor, quanto ao tempo do contrato. Às vezes, eu vi já acordos que, ao invés de, não, o inquilino não tem condições de pagar, então ficou acertado, olha, você não paga esse período aqui de 4, 5 meses, e depois que terminar essa crise, você começa a pagar esse débito aqui parcelado. Então, aqui, a ideia principal, eu acho que é efetivamente de conversar, de ponderar e cooperar, aquilo que eu coloquei ontem nos princípios, né? O contrato é uma relação humana e ela depende de cooperação das duas partes. Então, a forma de se cooperar nesse contrato é tanto o locador como o locatário buscarem juntos uma solução para esse contrato, né? E, em último caso, evidentemente, o Poder Judiciário vai decidir se efetivamente se justifica ou não o não pagamento, ou se obrigatoriamente haverá necessidade de se fazer uma redução do valor da locação. O que efetivamente não existe é a obrigação do locador, em todos os casos, reduzir o aluguel ou deixar de receber o aluguel no tempo e na forma contratada. Isso é uma excepcionalidade, não atinge todos da mesma forma, então é só no caso a caso para se verificar qual a intensidade e se o contrato foi afetado, né? Tem uma pessoa aqui de Recife, que prazer, legal o senhor estar aqui. Então, o senhor Marcos, tá? Ele está falando aqui que o juiz, lá em Recife, reduziu o aluguel em 70%, porque o locatário não está exercendo sua atividade econômica. Então, o locador passou a ser o responsável pelo insucesso empresarial do locatário? Olha, veja o colega de Recife, prazer, obrigado pela participação. Vejo que o exemplo que você coloca é o mesmo que eu coloquei aqui de um juiz que reduziu em 70%, né? Mas ele não é responsável pelo insucesso do empresário. Na verdade, aqui a gente não pode falar em insucesso, né? Porque o insucesso, no meio empresarial, ele ocorre quando o empresário não gere corretamente o seu negócio e venha a ter prejuízo. Aí nós falamos em sucesso da empresa. Mas, no caso, não é isso que está ocorrendo. Ele não pode exercer a sua empresa. Então,
Vamos lá. Eu não sei qual é a atividade comercial, mas imagine-se o seguinte, que seja um prédio para cabeleireiro. Cabeleireiro não pode atuar, né? Então tem que fechar lá o seu salão, né? É um imóvel totalmente adaptado para essa atividade, né? Há anos o locador loca só para isso. Se ele tirar o atual locatário, ele vai conseguir alugar para alguém para a mesma atividade? Não, né? Mesma coisa com armazém de logística, até que o doutor Vinícius fez a pergunta. Armazém de logística também, né? O armazém está lá, ele tem que ser utilizado para armazenar mercadoria. Não tem mercadoria porque não tem importação da mercadoria, não tem produção da mercadoria, então aquele imóvel não serve para absolutamente nada. Não há para quem se alugar o imóvel. Então, nós não podemos, ao meu ver, falar em um sucesso do empresário. Muitos shoppings em São Paulo, eu tive conhecimento, que não cobraram os aluguéis das lojas. Vejam, não é insucesso do lojista. O lojista não pode abrir o comércio dele, efetivamente. Então, o que fizeram esses shoppings? Cobraram só metade do condomínio, dividiram o valor do prejuízo. Então, estabeleceram o seguinte: bom, realmente você não pode exercer aqui, eu não posso alugar para ninguém, porque está fechado, né? E efetivamente não é justo que eu receba qualquer valor de aluguel. Mas também não é justo que eu pague todo o condomínio aqui, porque é uma despesa que você teria. Então, vamos rachar esse prejuízo aqui. Então, estavam cobrando 50% do valor das despesas de condomínio, né? Porque amenizou um pouco o prejuízo dos shoppings e, por outro lado, houve uma colaboração dos comerciantes, dos lojistas. Então, eu não coloco, colega de Recife, isso como um insucesso, não, né? Eu coloco isso realmente como um caso de força maior, onde todos vão perder alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós advogados, com raras exceções, a maioria teve uma queda de cliente absurda. Por quê? Porque as pessoas também estão adiando contratação de advogados, né? Ainda mais sabendo que os prazos de decadência e de prescrição estão suspensos ou os que estão interrompidos têm uma vigência até estendida. Então, todos, de uma forma ou de outra, estão sofrendo com esse motivo de força maior, né? Esse caso, essa força que o homem não pode lutar contra, pelo menos não com a eficiência que nós gostaríamos. Exatamente. E está atingindo a todos, né? Então, ninguém pode visar lucro nessa situação. Eu, então, praticamente estou deixando de atender só online. Obviamente, eu tenho que primeiro ver minha saúde, né? E não estou atendendo presencial por conta da Covid. Não estou nem saindo, praticamente. Mas o que acontece? No caso em tela aqui, não posso mais exercer a função naquele imóvel, tá? Não caberia resolução. Eu acho que não. Eu A também não acho que ser, não. a não ser em casos muito específicos, né, em que realmente a continuidade do contrato traria um prejuízo enorme para algum deles. Eu digo, às vezes, a quebra de um contrato vai ser até melhor do que ficar com o inadimplente lá e depois ter o problema de despejá-lo. Vai ter É, que entrar em ação, e não é tão fácil assim. Depois, para receber a situação que ele ficou devendo, é mais difícil por conta de. Se já não tinha dinheiro na época, imagina depois, com outras dívidas. Então, ficaria assim muito exatamente. mais difícil, não é isso? Eu acho. Então, aqui a gente já está chegando às 18 horas, né? Acredito que
a próxima live a gente fale sobre outros contratos. Eu, assim, daria uma ideia, né? Não sei se o senhor vai concordar, sobre o pagamento das pessoas que contrataram, por exemplo, festa de casamento, formatura, viagens, como seria, tá? Mas aí eu digo para ficar para a próxima, né? Se a gente falar também sobre todos os contratos, a gente tem mais de 15 aqui no Código, no Direito Civil, a gente tem aí mais de 15, 16 contratos. Então, evidentemente, 4 lives não daria para suprir a necessidade aí do tempo. Eu sei que o tempo, o assunto é bastante dinâmico e gostoso, né, atual, não só no mundo aí dos advogados e estagiários, mas para toda a sociedade, né? É um assunto que envolve aí, quanto mais você ficar sabendo nessa época, é muito importante, né? Todos os noticiários, enfim, o saber jurídico nessa hora é importante por conta de hoje ao vírus da coronavírus, mas depois vão vir outros vírus que vão ser aí dos devedores, né? E aí a gente, como profissional do direito, evitando, né, de, vamos dizer, aquela avalanche de processos aí no judiciário, né? Tentar amenizar a situação extrajudicial, né? Com bastante aí, sensibilidade, né? E amor e dignidade com as pessoas humanas. E é isso que eu acho. Sua palavra, doutor? Está me ouvindo? Evelyn? Dignidade, né? E amor e dignidade com as pessoas humanas. E é isso que eu acho. Sua palavra, doutor? Plenamente de acordo. Nós podemos sim falar desses contratos e oi, né? E amor e dignidade com as pessoas humanas. Eu acho. E é isso que eu acho. Eu acho que a senhora tem razão e eu acho que eu repito, o bom senso e a conciliação é sempre um caminho mais viável, menos oneroso para todos, né? Mas podemos sim, na próxima, falarmos dos contratos que a senhora mencionou e de outros que nós podemos conversar, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, foi um prazer e até quarta-feira às 17 horas. Se vocês tiverem algum assunto específico de contrato, é só deixar aí na telinha para a gente tentar resolver e esclarecer para vocês. Beijos.